Pessoal, vamos lá para a nossa aula dessa semana. O gênero textual que iremos trabalhar essa semana será a reportagem, tá certo? Então, meu nome é a professora Karine Rodrigues, da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Eu coloquei para vocês algumas sugestões de link para vocês estudarem, tá? São 3 links do YouTube, mais esse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui no meu canal. Alguma definição que vocês podem encontrar, que eu até coloquei uma aqui para vocês vão encontrar várias definições em relação ao tipo de reportagem, tá? Mas essa eu achei bem interessante. Em relação que reportagem é um texto, que é um gênero textual não literário, tá certo? A gente tem que deixar bem claro. O que a gente estuda na literatura, aquelas poesias, os romances, os contos, as crônicas, eles são considerados textos literários. Aqui não, né? São textos jornalísticos que são veiculados em meios de comunicação, que podem ser revistas, jornais, internet, principalmente hoje em dia, nessa questão da internet. E é bom assim a gente ter até um cuidado em relação a esse tipo de reportagem que a gente vê veiculado na internet, em redes sociais, em alguns blogs, porque a gente pode cair em uma fake news, né? Então, por isso que é interessante a gente estar atento a essas questões. Então, quem está incumbido de apresentar uma reportagem, no caso, é o repórter, mas nós, como estudantes, nós podemos muito bem fazer uma análise dessas reportagens e produzir, né, um jornal dentro da escola, um jornal da sala de aula, né, dentro de uma rede social, com temas que envolvem tanto a escola como a sociedade em geral. A classificação desse gênero, né, que é reportagem. Então, desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém, não deve ser confundida com elas, né? Por quê? A gente vai ter a reportagem, ela é muito mais essa questão expositiva e expõe determinados fatos, ela tem o intuito principal de informar o leitor, né? Através desses textos descritivos, tudo, mas a gente vai ter aí uma voz dentro dela, que é a voz do repórter, do narrador, de quem está fazendo esse texto, e pode ter outras vozes por trás, né? Você pode pegar outros textos para fazer associação, você pode entrevistar alguém, né? Se dependendo do assunto que você for abordar. E por fim é um texto opinativo, então, ou seja, o repórter apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. Isso é interessante, gente. É muito difícil você encontrar um texto que não tenha juízo de valor. O que é isso? Ali vai estar dentro daquele texto a opinião, algo que está relacionado a quem escreveu, né? Então, se eu escrevi, queira ou não queira, eu vou influenciar você, a opinião que eu estou tendo em relação àquele assunto, né? Então, por isso que normalmente esses textos eles são mais longos, ele tem aí mais informações, né, que tem que ser acrescentadas, diferentemente da notícia, né, que ele é algo bem mais informativo. Então, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, né, já a reportagem ela é mais opinativa, né? Então, por esse motivo, a questão da reportagem, ela precisa de mais tempo, mais elaboração, um estudo maior do tema, né? Não é algo que seja tão abrangente. Coloquei para vocês aí um exemplo, tá certo, de reportagem, né? Grandes redes usam sacolas plásticas, é a manchetezinha aí da nossa reportagem. Logo abaixo, né, tem uma descriçãozinha dessa reportagem. Olha só, como ela é bem mais longa, bem mais extensa, né? Tem alguns destaques, algumas informações que ele quer ressaltar. Aí a estrutura base, né, desse texto, que é a reportagem. A gente pode dividir em 3 partes. O título, que é principal e secundário, né, dentro desse gênero. Então, as notícias podem apresentar 2 títulos, um principal, que está bem maior em destaque, e um subtítulo, né, que está logo abaixo, como vocês podem ver. A estrutura básica também, o lead. Na linguagem jornalística, o lead corresponde, os primeiros parágrafos ele tem que estar logo lá, né? Os quais devem conter as informações mais importantes que serão discutidas dentro desse texto. Aí eu coloquei para vocês um exemplozinho e trouxe para vocês a estrutura básica do lead. Quais são essas perguntas? Logo nos primeiros parágrafos devem ser respondidas. Quem, o que, quando, onde, como, porquê, né, daquele assunto está sendo abordado, né? Precisa se responder dentro dessa reportagem, dentro desse gênero,
todas essas 6 perguntas. Depois vocês podem parar com calma e olhar essas informações que eu coloquei a mais. O corpo do texto, também o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado lá no lead, né? Aquelas 6 perguntinhas que eu falei para vocês. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. O que é coesão coerente? E ser coerente, né? É produzir sentido. Esse texto do início até o final, ele tem que ter coerência, tem que ter coesão e precisa produzir sentido para quem está lendo esse texto. Dentro desse corpo do texto, né, também a gente tem algumas principais características dentro desse texto, né? Ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa, né? Se ele quiser ser mais impessoal, ele escreve em terceira pessoa. Agora, se ele quiser realmente ser mais opinativo, ele pode colocar em primeira pessoa. A presença do título, os temas eles podem ser sociais, políticos e econômicos. A linguagem tem que ser simples, clara e dinâmica, porque vai ser um texto de circulação, né? De uma grande circulação. Então, pessoas com vários níveis sociais, escolaridade, podem ter acesso àquele texto, né? Discurso direto e indireto, que são essa linguagem mista do discurso, né? Que pode ter só o narrador, ou o narrador ele pode ter outras vozes dentro desse discurso, né? Pode misturar a opinião dele enquanto está escrevendo e os fatos relatados. Objetividade e subjetividade. A linguagem tem que ser formal, porque você está escrevendo um texto, né, que vai ser de grande circulação, não posso ficar utilizando determinados termos, gírias, né, uma linguagem muito informal. E texto assinado pelo autor, né, a gente tem que saber quem foi que escreveu aquele texto. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje. Bons estudos. Aprofunde seus conhecimentos lendo, né, mais sobre esse assunto lá no livro de vocês, no capítulo 30, e responda a atividade no formulário e envie para mim, tá certo? Então, qualquer dúvida estarei no PV ou no grupo da sala de vocês. Obrigada e até mais.